a gente anuncia que tem convidado aí em nossa sala de entrevistas, meu caro Bruno Gabriel. Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Pois é, nossa convidada aqui é a professora Catarina Moutinho, conforme a gente anunciou no final do bloco anterior. Professora, pode se aproximar aí desse microfone. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Kleber. Como é que uma jovem professora como a senhora me disse que já está aposentada, hein? Sim, já estou aposentada. Quanto tempo aposentada? Aposentamos há uns seis anos. Ah, já atualmente, assim, do serviço público temos mais tempo de aposentado. A senhora foi professora aqui no estado, no município? Professora no estado, trabalhei no Colégio Amapaense. Ah, é, aqui do lado. Isso, seu vizinho. E depois foi para o ensino superior também? Fui. Trabalhei na Faculdade Seama por muito tempo também, 15 anos. 15 anos na Faculdade Seama? Lá na Faculdade Seama. Que começou com o professor Leonil ou já foi com a Daniele? Não, começou com o professor Leonil, né? É, professor Leonil e a professora Daniele, né? Uhum. Eram os dois. A faculdade já começou com os dois. Pois é, e o professor Leonil que fez a passagem dele recentemente, sim, né? Uma grande perda, sem dúvida. Muita saudade. A senhora tinha uma convivência de alguns anos com ele? Muitos anos, né? Logo que eu cheguei aqui, no Amapá, eu fui professora muito jovem, né? Lá no núcleo universitário. E ele fez a licenciatura plena. E eu tive o prazer de ser professora dele nessa licenciatura. Ainda muito jovem, né? Nem tinha experiência, mas enfrentei, né? Assim, um grupo de profissionais já consagrados aqui no estado, que o Dr. Kleber, o professor Leonil. Dr. Kleber é o que? Procurador? O Dr. Kleber, médico, médico, que também faleceu, né? Sim, foi essa semana. Uma perda também irreparável para nós. Pediatra, não é? Pediatra, era médico, era professor. Uma pessoa maravilhosa, sem dúvida. Perdemos também o professor Leonil, né? E o professor Munhoz, que eu tive prazer também de ser professora dele. Olha aí, que bacana. Que ele agora também presta o nome ao Colégio Amapaense. Sim, ao Colégio Amapaense. Né? Poxa, que bom. E, bom, como que surge essa vocação para esse verdadeiro sacerdócio que é o magistério, hein, professora? Você tem razão, é um sacerdócio, né? Sempre foi um sacerdócio. Hoje, então, o professor ele enfrenta muitas dificuldades, né, na profissão. Nós já enfrentamos e hoje esse enfrentamento ele é muito maior, porque hoje há uma violência muito grande na sala de aula, né, com relação aos profissionais da educação. E eu penso assim, que eu já nasci professora. Quando era criança, brincava. Tem criança que brinca de ser médico, né? Eu brincava de ser professora. Brincava de dar aula. Sempre queria dar aula. E quando eu tinha, assim, já uns 15 anos, eu dava aula particular já. Né? Na casa dos meus pais, já dava aula particular. E comecei, na época, com ensino infantil. Eu fui professora do pré-escolar, da alfabetização. Aí me formei na escola normal, no Instituto de Educação do Pará. A senhora é paraense? Sou paraense. De Belém? De Belém, Mas mora aqui? Moro aqui há quase 40 anos já. Tenho mais tempo morando aqui em Macapá, no Amapá. É amapaense de coração? Isso. Sou mais amapaense do que paraense, se for contar o tempo que eu vivi aqui, que vivi lá, né? Pois é, e a senhora falou desses casos, infelizmente, de violência, e as redes sociais, elas estão... Você encontra, né, para quem duvida ainda, procura nas redes sociais e vai achar os vídeos aí de situações absurdas, não é, professora? Isso. E isso, assim,
até certo ponto, me trazia, né, no final da minha profissão, um certo receio. Esse tipo de violência ele acontece mais no ensino médio. No ensino superior é mais tranquilo. E eu penso que isso ocorre principalmente pela própria desestruturação familiar mesmo. Né? Você tem na sala de aula filhos. Nossos alunos são filhos de pais que muitas vezes não têm controle sobre esses filhos e querem jogar a responsabilidade para a escola. Porque a escola, o objetivo da escola é ensinar, não é educar, né? Quem educa são os pais. Mas olha, esse fardo, digamos assim, né, em cima do profissional da educação, guardadas as proporções, eu já ouvi relatos, por exemplo, de comandantes militares, né, que falam também sobre serviço militar. Recebe esse jovem e aí eles falam, né, que não é uma escola correcional. O Exército vai complementar aquilo que esse jovem já trouxe de casa, né? Exatamente. Ou seja, aquela máxima... Aquilo que ele já trouxe de casa. E hoje o professor enfrenta também, né, o fato de que a falta de apoio, muitas vezes, né, tudo é culpa do professor. O professor é culpado de tudo. Se o aluno não respeita o professor, a culpa é do professor. Se o aluno não consegue assimilar, a culpa é do professor. Enfim, tudo recai sobre o professor. Infelizmente. Professor, uma outra questão. Se a gente fosse fazer aqui o ranking, qual é o bicho-papão das disciplinas? Português e matemática estão ali digladiando, né? Então, português e matemática brigando sempre pelo primeiro lugar. A origem a explicação vem de quê? É vocação para cálculo, é vocação para escrever? Onde que está o gargalo, hein? A pessoa, naturalmente, ela sempre traz uma vocação, né? Essa vocação, ela logicamente que vai trilhar o rumo desse indivíduo, né, dessa pessoa. O importante é conhecer, né? Se conhecer, né? Seus limites. O importante é você saber, né, qual a sua tendência, né, do que você gosta mais, né, das ciências físicas, humanas, enfim. Qual a sua maior tendência. E né? Trabalhar essa dificuldade. Trabalhar essa dificuldade. Mas também há aquele problema, parece assim, que já foi determinado que seria assim, né? Que as disciplinas com maior dificuldade é o português e a matemática. E parece que você já recebe aquele aluno trazendo, né? Esse conceito. Né, de que o português é difícil, de que a matemática é difícil. Preconceito já. Exatamente. Agora, mais do que nunca, a língua portuguesa, nós estamos num mundo do mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais seletivo. Outro dia eu estava vendo aí, tem uma filha menorzinha de 8 anos, já vai fazer um processo aí, assim como tem o Enem, né, o ENAD, a turminha do ensino já vai fazer uma fundamental seleção. Vai fazer também uma avaliação dessa. E a prova é esse modelo extenso, de muita leitura, de muita interpretação de texto. E aí a gente volta para as velhas lições das professoras de língua portuguesa. Porque tanto o português quanto a matemática fazem parte do nosso cotidiano. Né? E assim, você não dá aquilo que você não tem, no caso da língua portuguesa. Então, para você ter uma linguagem mais apurada, mais cuidada, você precisa de leitura. E a geração de hoje, ela está mais distante dessa leitura. Porque ela quer ficar na internet, enfim, né? Hoje em dia, a comunicação, ela é uma comunicação muito dinâmica. Instantânea, né? Instantânea. Mas ela não dá a oportunidade de você
desenvolver intelectualmente essa linguagem. Até existem, né, os e-books da vida, não é? Existem livros que estão lá digitalizados, o famoso PDF. Particularmente eu tenho a grande dificuldade de ler algum conteúdo na forma digital, né? Na forma digital, porque eu também tenho muita dificuldade. Eu prefiro mesmo o livro tradicional, né? A senhora é daquela que no avião vai devorando um livro? Vai devorando livro, revista, quando não tem o livro, né, na bolsa, uma revista. E a leitura ainda é o caminho, né? Ler e escrever. A senhora falou da internet, a geração que está conectada aí. Conectada. Os professores também falam muito, reclamam muito do empobrecimento. Se já estava ruim, você imagina com essa linguagemzinha resumida, cheia de siglas. É terrível isso, né? Terrível. Na própria língua, na oralidade, a oralidade ela já demonstra esse corte, né? Você não fala mais agora é pá, né? Pra eu ir, pá. E na própria oralidade, porque lá no Face, nos grupos, né? Você vê que as pessoas, elas diminuem tudo. As palavras, elas são cortadas. E na linguagem oral isso acontece muito, né? Não se diz mais homem, se diz homem, né? Não se diz mais mulher, é mulher. E você vai vendo que as coisas... E o que é complicado também é que a gente vai ficando tolerante, né? Eu sou de uma geração que a minha mãe é professora também, e de língua portuguesa. Ela dizia que doía no ouvido, né? Quando ela ouvia alguma frase com um erro de concordância. Só que hoje parece que a gente está ficando tolerante com essas coisas que circulam na rede. Não percebe, você acaba não percebendo, né? Você acaba ficando muito despreocupado com relação a isso, né? Parece assim que há já um perdão total. Mas a linguagem, ela é como a roupa, o figurino. Né? E a senhora falou das gírias, né? Tem algumas coisas, por exemplo, que eu tenho uma turminha, sabe, que está nessa fase aí, mas a gente, enfim, por exemplo, tem umas gírias que se aplicam, claro, tudo bem, mas começar uma frase com o famoso tipo e repete muito. Nossa, mas quantos tipos? Tornou-se um micromarcador na linguagem que a comunicação se perde porque você só ouve a expressão tipo. E agora, a gente está também vivendo um ano de eleições, em que a gente vai ver muitos candidatos na telinha da televisão. E eu lembro muito dessa expressão sua, os micromarcadores. Tem alguns políticos que se notabilizaram por abusar desses micromarcadores. Exatamente. Né? Aqui no estado mesmo nós tivemos o ex-governador Aníbal Barcelos, que era um homem do efetivamente, né? No discurso ele falava uns 20, 30 vezes, até que ele absorveu isso numa campanha, era o slogan dele, efetivamente Barcelos. Pois é, né? Já... Assimilou. Assimilou e o público acaba assimilando também. Mas os micromarcadores são onde a pessoa, o orador, vai calçando o seu discurso, né? É como se fosse a pontuação na oralidade, né? O né, por exemplo, que eu acabei de usar. Então você usa naturalmente, você não pode abusar disso. Como tipo. Que a palavra tipo existe. Use outro tipo de marcador. Não precisa você usar só um tipo de marcador. E aí já fica cansativo para o ouvinte, para a pessoa que está ouvindo você falar, né? Aquilo já cansa. Numa palestra, por exemplo, o público até confere quantos marcadores você repetiu ao longo dessa palestra. Falar nos candidatos que vão estar na telinha da propaganda eleitoral, muitos políticos usam aquela terceira pessoa do plural para se referir a ele mesmo, né? Nós vamos ver, nós vamos fazer.
Particularmente, o que a senhora acha disso? Por que não assumir logo eu? Já que ele é o candidato, mas talvez ele esteja se referindo ao partido, né? Ou à coligação. Não, às vezes ele responde, o senhor é candidato, olha, nós vamos... Isso. Aí ele tem que saber quando ele deve usar o eu, né? A pessoa dele mesmo, assumir essa candidatura, né? Pior é o Pelé, né? Que ele separava o Edson do Pelé. Ele falava do Pelé como se fosse realmente o público, uma entidade ali. Você imagina a interrogação que causa na cabeça do público, né? Do ouvinte. Mas, enfim, a linguagem, você tem que cuidar dessa linguagem. Ela é o seu marketing. Um político, por exemplo, um candidato, né? A linguagem que ele usa é o marketing dele. Uhum. Então, muitas vezes o candidato ele se preocupa muito com a aparência física, né? E não cuida da linguagem. Você pode perder muitos votos exatamente porque a sua linguagem é uma linguagem inadequada. Uhum. E ainda tem outras formas de linguagem, né? Porque hoje em dia, com a televisão, com o marketing, né? Não só a linguagem verbal, mas a linguagem corporal, tem uma série de situações que tem que parecer bem, e como diz aquela máxima, não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Porque a linguagem, ela não é constituída só de palavras, né? O seu corpo fala, todo o seu corpo, seu olhar, né? Os seus gestos, enfim, tudo. Isso é um conjunto, não só de palavras, mas também de expressões, de gestos, enfim. Olha, para você que está chegando agora, a gente está aqui com a professora de língua portuguesa, Catarina Moutinho, e já confirmou para a gente, já está aposentada, tem 6 anos, que pede ser uma jovem professora. Olha, eu anunciei aqui a sua vinda desde anteontem, né? E nas redes sociais, infelizmente o tempo não vai permitir, mas foram inúmeras manifestações de pessoas que lhe conhecem, de pessoas que passaram por sua sala de aula, muitos depoimentos, muita coisa interessante foi dita. E quem, né? Quem esquece de uma boa professora, né? Em linhas gerais, todo mundo, a maioria dizendo da sua simpatia, da sua elegância e da empatia, né? E eu acho que a empatia tem tudo a ver com o que a senhora disse, essas reflexões que a senhora puxa sobre o magistério. Claro que eu queria que a senhora deixasse exatamente uma mensagem para quem nasceu com esse dom da educação, quem planeja ir para a sala de aula, o que a senhora pode dizer? Nem tudo é um mar de rosas, mas também nada está perdido. Não, a educação, ela dá muito prazer ao profissional. Quando você vê, por exemplo, alunos seus, né, que você esteve em contato quando ainda eram muito jovens, adolescentes, e depois você vê aí grandes profissionais que você, né, participou da vida dessa pessoa, da construção dessa pessoa, e isso é o que dá mais orgulho ao profissional da educação, né? Embora nós tenhamos grandes problema de salário, né? Problema de falta de apoio e também até de um ambiente mais adequado, um ambiente mais moderno para dar uma aula, né? Enfim. Mas o que dá prazer mesmo é você ver, como eu vejo hoje, alunos meus, médicos, né, advogados, promotores, entendeu? Pessoas que estão aí no mercado, que são excelentes profissionais, então isso que lhe dá o maior prazer, o maior orgulho, né? Então, que os meus colegas tenham muita força, muita coragem e que realize esses milagres que o professor realiza, né, de tornar aquela pessoa um ser importante para a sociedade, né, que vai contribuir
para que essa sociedade se torne uma sociedade cada vez melhor. É isso que nós queremos, né? Bacana, bacana. Professora Catarina Moutinho, o tempo no rádio infelizmente é implacável, tem muita coisa que a gente gostaria de avançar. Talvez no outro formato a gente possa marcar um dia de ir lá na sua casa, gravar alguma coisa, algumas dicas que a gente gostaria que a senhora esclarecesse. Porque também nós, né, nós jornalistas, a gente que depende de falar o português o mais correto possível, em que pese ser um português coloquial, né, de fácil entendimento. Mas com essas convergências que a gente teve que partir para o mundo digital, a gente também teve que rever nossas técnicas, teve que enxugar cada vez mais, porque, como a senhora disse, o internauta não tem paciência de estar lendo. A prolixidade não é uma característica dos internautas, né? Você tem que ser bem conciso, direto, objetivo. Eu queria agradecer a você, agradecer ao público pela oportunidade. Fiquei muito feliz. E se houver outras oportunidades, nós com certeza estaremos aqui. Tá? Muito obrigada e aos meus ex-alunos, um abraço, uma saudade muito grande, né? E tem que marcar uma festa aí, fazer um São João dos ex-alunos da Catarina, hein? Quando eles me encontrarem pela rua, que eles venham, me abracem e falem: oi, professora, fui seu aluno. Eu fico muito feliz sempre que isso acontece. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Até a próxima. A gente vai pro intervalo, na volta.